falando sobre a vacinação, olha só, o Fórum de Governadores continua com a recomendação para que os sistemas de saúde estaduais mantenham a reserva de vacinas para a aplicação da segunda dose, mesmo com a mudança feita pelo Ministério da Saúde. E essa é a principal razão para que o número de vacinas distribuídas aos estados e as efetivamente aplicadas seja diferente. A informação foi dada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que é o coordenador do tema vacinas no Fórum, depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter levantado suspeitas sobre as diferenças. Segundo Wellington Dias, dos quase 34 milhões de doses distribuídos até essa semana, 16,9 milhões foram aplicados na primeira dose e 5,2 milhões na segunda. Cerca de 600 mil são reservados como estoque de segurança para substituição rápida no caso de algum problema com algum lote. E 5,2 milhões de doses da Coronavac estão reservadas para a segunda dose, porque o tempo entre as duas aplicações é curto, de 21 a 28 dias. Em entrevista ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Lira cobrou que o governo tenha um controle melhor do número de vacinas distribuídas e aplicadas pelos estados e levantou suspeitas sobre o que estaria acontecendo. Na semana passada, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também fez o mesmo questionamento e chegou a cobrar as empresas de comunicação para que dessem o número de vacinas distribuídas e aplicadas. Ana, e dá para entender, né, esse posicionamento tanto do presidente da Câmara quanto do ministro Fábio Faria, porque é uma questão que vem causando muita estranheza, né? O governo federal fala na distribuição de 34 milhões de vacinas, mas o número de vacinas efetivamente aplicadas está ali em torno dos 20, 22, 23 milhões. Essa diferença chama muita atenção, né, Ana? Chama muita atenção, Vitor, e também eu acho que é um alerta sobre uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo, que é em relação ao caminho, à comunicação escolhida, às vezes, pelo governo federal. Ainda é um pouco pobre essa comunicação, a gente vê que os números aí oficiais eles não batem com a realidade paralela que muitos veículos da velha imprensa querem empurrar exatamente para detonar politicamente o governo federal. E uma coisa que eu queria deixar aqui, Vitor, nesse meu comentário, é o seguinte, fala-se muito, a palavra do momento hoje é vacina, né? A vacina parece que é a salvação da lavoura, a salvação da pátria. A vacina faz parte de um complexo sistema aí que vai salvar vidas. A vacina faz parte, o tratamento precoce, mas a gente precisa também lembrar que muitos, aqui os laboratórios americanos, eles estão dizendo que mesmo depois da segunda dose da vacina, que demora aí mais ou menos de 4 a 6 semanas para fazer o efeito de imunização, esses grupos de pessoas vulneráveis, eles têm que continuar a usar máscaras, a manter o distanciamento social, a manter uma higienização das mãos muito importante ali, deixar isso sempre de uma maneira que faça parte de uma rotina diária, várias vezes por dia. E tem já um oficial aí do governo chinês, do CDC chinês, que disse que talvez a Coronavac precise de uma terceira dose, que a imunização não seja tão completa assim. Então, Vitor, a palavra vacina vem para compor exatamente um arsenal muito importante dessa pandemia aí, que a gente ainda está aprendendo muita coisa. A vacina não é a solução absoluta dessa pandemia, de tomar a vacina e perder todas essas medidas sanitárias que estamos acostumados e que tem que fazer parte da nossa vida, né? Principalmente o distanciamento social e a higienização das mãos. Então, se informem. A vacina é importante, mas a gente não pode abandonar todas as outras medidas nesse fronte aí que é amplo contra esse vírus. Fiuza. Os governadores não respondem nem sobre os hospitais de campanha, né? O Ministério Público, né, que acordou aí, a Procuradoria-Geral, ela dizendo, vem cá, queremos informações aqui sobre os hospitais de campanha. Né? No Rio de Janeiro, a gente sabe, o governador foi afastado num escândalo que envolve superfaturamentos, respiradores, vários pontos e hospitais de campanha. Né? Foram encomendados 7, 5 deles não foram entregues. Eu não sei onde é que está o dinheiro. Foi devolvido esse dinheiro?
Onde é que está esse dinheiro? Ficou para aquela ONG, para aquela organização social, já voltou? Eu realmente não sei, estou fazendo aqui uma pergunta inocente, né? Então, é isso, sobre vacina, sobre ocupação da rede hospitalar, sobre situação das UTIs. Quem é que confia nas informações providas por governadores de estado no Brasil hoje? Falem a verdade. Quem é que confia nesses governadores fazendo política desvairada contra o Bolsonaro? Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Isso no meio de uma crise de saúde. Falsificam números de vidas salvas. A gente está vendo isso tudo. Então, e a vacina? O que está acontecendo? Já é o vacinão? A gente também não sabe. Né? Volto a dizer, estão sendo requeridas informações sem resposta, ostensivamente sem resposta, sobre hospitais de campanha. Se o Brasil tiver seriedade, isso não é perseguição a ninguém, isso não é caça à bruxa nenhuma, é o seguinte, vamos fazer uma auditoria nacional nos dados da pandemia. É mais do que hora. Não está tão controverso, né? Não estão batendo aí na população, roubando a saúde da população, fingindo que isso salva vidas. É hora de uma grande auditoria, senhoras e senhores, instituições, Ministério Público, Polícia Federal. Cadê a força-tarefa? Né? Hoje em dia, o Sérgio Moro, que era sinônimo da força-tarefa, está aí falando de Edith Piaf, não sei o quê. Cadê os novos, bravos homens brasileiros dessas honradas instituições para montar a força-tarefa da Covid? Né? A gente precisa disso para tornar o enfrentamento à pandemia um enfrentamento eficaz, que realmente salve pessoas, que realmente traga medidas sanitárias eficazes, e não essa fanfarra de governador do Rio Grande do Sul bloqueando gôndola, prefeito de Curitiba, né, prefeito de São Paulo, né, tranca parque e vai para o Maracanã. A gente vai ficar até quando nisso? Aí as vacinas. Onde é que está a vacina? Não sei. Está aqui? Não. Aqui comigo não está. Comigo não está. Está com você? Não. Comigo não. Já entreguei. Não, já vacinei. Eu já vacinei. Está aqui, ó. Vacinei. Né? Então a gente está assim. A gente está... a cidadania no Brasil está a pé. Você vai apanhar ou da guarda desses tiranetes, ou das mentiras que eles perpetram sobre os números das políticas públicas, ou das restrições para você ir buscar a sua saúde ao ar livre. Não existe mais a possibilidade de você ir buscar a sua saúde. Então, nem sobre a vacina você vai ter a informação fidedigna. E como é que é isso de apelar à imprensa, para a imprensa divulgar? Não, aí, companheiros, desculpe, aí eu vou ficar num feriadão eterno aqui. É a imprensa que vai fazer agora, vai tornar translúcida uma política pública. A imprensa, quando tem boa fé, é investigação, mas o dever de trazer a informação fidedigna é da autoridade. E se a autoridade não está trazendo informação fidedigna, ela tem que ser instada pelos poderes de Estado a trazer, democraticamente, né? Como a Procuradoria está fazendo e está ouvindo silêncio de volta. Eu estou vendo as instituições sendo chutadas e eu estou vendo as salvaguardas que a gente tem aí muito frágeis, né? E é isso. Eu acho que hoje não tem, Vitor, não tem para onde correr. O país precisa de uma força-tarefa serena, firme, como foi a Operação Lava Jato, reunindo grandes servidores dessas instituições para socorrer o cidadão, né? Porque isso não vai ser pela imprensa, isso não vai ser por esses manifestos oportunistas, isso não vai ser por consórcios de governadores panfletários, isso tem que ser por uma força-tarefa, né? Por servidores que estão, como nós, perplexos com os descalabros da pandemia. Augusto. Olha aqui, a Lava Jato de Curitiba, se recebesse esse caso, desmontaria o escândalo, devassaria o escândalo em uma semana. Não é difícil. Mas até é tudo uma piada. O tal consórcio dos jornais que divulga os dados, ele pega os dados do Ministério da Saúde. Que consórcio de jornais? Quer dizer, qualquer curioso pode entrar no site que você pega lá os números de um determinado horário. Agora, o fato é que o governo está entregando vacinas.
Está entregando. O que tem que se devassar é o que estão fazendo os estados. Guilherme tem toda a razão. Vamos lá. Hoje, o comandante... É o próximo assunto de Brasília? Não. Pode falar. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, hoje ele foi demitido porque ele furou a fila da vacina usando a tal xepa, que é a sobra dos frascos, né, que contém 10 doses, você não aplica as 10, se o prazo de validade é de 10 horas, então você pega e usa. Ele furou a fila e disse isso, não, mas eu só usei a xepa. Né? Foi demitido. Pois bem, eu pergunto, e ele era rigoroso, aliás, no cumprimento das normas do lockdown. Imagina, gente na rua em Brasília, ele está lá para mandar para casa, um jeito feroz. Aí fura a fila e vem com essa conversa de xepa. Eu pergunto, esses vacinados são contabilizados? Não. Vai o nome lá, vai para o levantamento, vai para o consórcio da imprensa, dos jornais, TVs e tal. Então a esculhambação se dá nos estados, porque as vacinas estão sendo distribuídas assim. Acabou a conversa fiada em torno disso.